que me traz à tribuna na sessão de hoje é apresentar uma reflexão feita em artigo publicado na revista Carta Capital pelo diretor do Instituto Vox Populi, o senhor Marcos Coimbra, que é um grande conhecedor da política brasileira, que trabalha com análises estatísticas com muita precisão há muitos anos e que tem, digamos, um nome muito associado a essa ideia de pesquisa, de interpretação das intenções de voto em períodos eleitorais e também a respeito do sentimento do povo brasileiro quando se trata de opinião pública. E ele publicou na revista Carta Capital uma reflexão a respeito de uma última pesquisa sobre a preferência dos partidos no Brasil. E isso me parece muito interessante porque a gente tem se deparado com posicionamentos divergentes. Aqui é uma casa onde se cultiva muito os pontos de vistas, então é muito natural a gente ouvir parlamentares fazendo as suas defesas de tese e fazendo ataque às teses adversárias. Então a gente tem ouvido muito falar sobre o que tem acontecido na política brasileira, esses momentos conturbados, CPMI acontecendo, denúncias. É como se o povo brasileiro, o eleitor brasileiro, estivesse vivendo uma repulsa total e absoluta de tudo que está acontecendo. Mas os dados demonstrados pelo Marcos Coimbra, no seu artigo da revista Carta Capital, mostram exatamente o contrário. E aí eu passo a ler esse artigo e, por considerá-lo de muita profundidade, gostaria de pedir que ele fosse transcrito na íntegra aqui pela taquigrafia do Senado. Ao contrário do que se costuma pensar, o sistema partidário brasileiro tem um enraizamento social expressivo. Ao considerar nossas instituições políticas, pode-se dizer que ele é muito significativo. Em um país com democracia intermitente, baixo acesso à educação e onde a participação eleitoral é obrigatória, a proporção de cidadãos que se identificam com algum partido chega a ser surpreendente. Se há, portanto, uma coisa que chama a atenção no Brasil, não é a ausência, mas a presença de vínculos partidários no eleitorado. Conforme mostram as pesquisas, metade dos eleitores tem algum vínculo. Seria possível imaginar que essa taxa é consequência de termos um amplo e variado multipartidarismo, com 29 legendas registradas. Com um cardápio tão vasto, qualquer um poderia encontrar ao menos um partido com o qual concordar. Mas não é o que acontece, pois se o sistema partidário é disperso, as identificações são concentradas, na verdade, fortemente concentrada. O Vox Populi fez recentemente uma pesquisa de âmbito nacional sobre o tema. Deu o esperado. 48% dos entrevistados disseram simpatizar com algum partido, mas 80% desses se restringiram a apenas 3 partidos. O PT com 28% das respostas, PMDB com 6% e o PSDB com 5%. Olhado desse modo, o sistema é, portanto, bem menos heterogêneo, pois os restantes 26 partidos dividem os 20% que sobram. Temos, a rigor, apenas 3 partidos de expressão. Entre os 3, um padrão semelhante. Sozinho, o PT representa quase 60% das identidades partidárias, o que faz com que todos os demais, incluindo os grandes, se apequenem perante ele. Em resumo, 50% dos eleitores brasileiros não têm partido, 30% são petistas e 20% simpatizam com algum outro, e a metade desses é PMDBista ou tucana. Do primeiro para o segundo, a relação é de quase 5 vezes.
A proeminência do PT é ainda mais acentuada quando se pede ao entrevistado que diga se simpatiza, antipatiza ou se não tem um ou outro sentimento em relação ao partido. Entre muita e alguma simpatia, temos 51%, outros 37% se dizem indiferentes, ficam 11% que antipatizam alguma coisa ou muito com ele. Essa simpatia está presente mesmo entre os que se identificam com os demais partidos. É simpática ao PT a metade dos que se sentem próximos ao PMDB, um terço dos que gostam do PSDB e metade dos que simpatizam com os outros. Se o partido é visto com bons olhos por proporções tão amplas, não espanta que seja avaliado positivamente pela maioria em diversos quesitos. 74% do total de entrevistados o consideram um partido moderno, ante 14% que o acham ultrapassado. 70% entendem que tem compromisso com os pobres, ante 14% que dizem que não. 66% afirmam que busca atender ao interesse da maioria da população, ante 15% que não acreditam nisso. Até em uma dimensão particularmente complicada, seu desempenho é positivo. 56% dos entrevistados acham que cumpre o que promete, enquanto 23% dizem que não. Níveis de confiança como esses não são comuns em nosso sistema político. Ao comparar os resultados dessa pesquisa com outras, percebe-se que a imagem do Partido dos Trabalhadores apresenta uma leve tendência de melhora nos últimos anos, no mínimo de estabilidade. Entre 2008 e 2012, por exemplo, a proporção dos que dizem que o partido tem atuação positiva na política brasileira foi de 57% a 66%. A avaliação de sua contribuição para o crescimento do país também se mantém elevada. Em 2008, foi de 63% dos entrevistados que estavam de acordo com a frase: o PT ajuda o Brasil a crescer. Essa proporção cresceu para 72% nesse ano. O sucesso de Lula e o bom começo da presidenta Dilma Rousseff são uma parte importante da explicação para esses números, mas não seria correto interpretá-los como fruto exclusivo da atuação de ambos. Nas suas 3 décadas de existência, o PT desenvolveu algo que inexistia em nossa cultura política e se diferenciou dos demais partidos da atualidade. Formou laços sólidos com uma ampla parcela do eleitorado. O petismo tornou-se um fenômeno de massa. Há, é certo, quem não goste dele, os 11% que antipatizam, entre os quais os 5% que desgostam muito, mas não mudam o quadro. Ao se considerar tudo o que aconteceu ao partido e ao se levar em conta o tratamento sistematicamente negativo que recebe da chamada grande imprensa, demonstrado em pesquisas acadêmicas realizadas por instituições respeitadas, é um saldo muito bom. E com essa imagem e a forte aprovação de suas principais lideranças, que o PT se prepara para enfrentar os difíceis dias em que o coro da indústria da comunicação usará o julgamento do mensalão para desgastá-lo. Será que conseguirá? Esse é o teor do artigo do senhor Marcos Coimbra, que gostaria que fosse transcrito na íntegra pela taquigrafia. E, senhor presidente, 1 minuto mais para encerrar, faço essa leitura na sessão de hoje, exatamente para reafirmar a minha posição, e tenho certeza que é a posição da maioria dos senhores parlamentares, de que a política não pode ser espalhada para as pessoas como se fosse algo ruim, algo pecaminoso, algo contagioso. Pelo contrário, as coisas boas que acontecem, as transformações importantes que acontecem, precisam da presença da política. Então, nós temos que valorizar a boa política, e essa pesquisa relatada e analisada aqui
pelo senhor Marcos Coimbra, é uma prova inequívoca de que o povo brasileiro sabe reconhecer a importância da política e, nesse aspecto, tem tido uma grande contribuição à participação do Partido dos Trabalhadores na vida institucional brasileira. Então, nesse sentido, eu cumprimento aos dirigentes todos do Partido dos Trabalhadores, ao ex-presidente Lula, que continua dando a sua contribuição como presidente de honra, e também à nossa presidenta Dilma Rousseff, cujas medidas na condição de presidente têm sido muito importantes, inclusive para fortalecer esses laços de proximidade e de fidelidade, de aproximação com o eleitorado brasileiro. Cumprimento aos dirigentes do Partido dos Trabalhadores, em particular também aos dirigentes do Partido dos Trabalhadores no Acre, onde tem uma participação importante. O Partido dos Trabalhadores está na sua 4ª experiência de governo no estado do Acre e tenho certeza de que, analisado em profundidade como o eleitor se comporta, tenho certeza de que teremos muito o que conversar com o eleitorado acreano e brasileiro e tenho certeza de que o Partido dos Trabalhadores vai manter essa simpatia, essa aproximação, sempre num sentido construtivo com os eleitores brasileiros. Muito obrigado, senhor.